Salve Maria Santíssima em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, meus amados. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, o canal Kika Passos. E hoje eu quero apresentar a vocês a memória litúrgica de São Leopoldo Mandique, nascido no Castelnuovo, que é o antigo reino da Dalmácia, hoje Montenegro, na Bósnia. Esse grande intercessor, patrono dos doentes do câncer, não só da Itália, como do mundo inteiro. Ele também é o patrono das confissões. Vocês devem lembrar do jubileu de 2016, o jubileu extraordinário da misericórdia, que foram os dois corpos representando a misericórdia divina e os dois patronos das confissões, que foi São Leopoldo Mandique e São Padre Pio. Padre Pio foi até o Vaticano, saiu do santuário de São Giovanni Rotondo, depois passou por Pietrelcina até chegar em Roma. E o corpo de São Leopoldo Mandique está no convento dos Capuchinhos em Pádua, até chegar em Roma também. Ambos são capuchinhos da ordem menor, dos frades menores. E São Leopoldo, vocês devem lembrar também algumas imagens, aquele velhinho com a barba longa, 1,40 m de altura, pequenininho, mas de um coração imenso. Aos 16 anos, ele entrou no convento dos Capuchinhos na Bósnia. Logo em seguida, 2 anos depois, ele foi até Udine. Só que como ele tinha a cidadania austro-húngara, ele teve que se deslocar e ir até Bassano di Grappa. Bassano di Grappa está na Itália, no Vêneto, mas fica confinado com a Áustria, né? É fronteira com a Áustria. E dali ele começou a estudar e resolveu ir até Pádua. Só que mais uma vez, com o problema dessa cidadania, ele teve que se submeter a voltar para a Croácia, porque era já o período da Primeira Guerra Mundial. Então ele foi para o Reino da Dalmácia novamente, se instalou no convento na cidade de Zadar, e aí depois sim que ele voltou e se restabeleceu em Pádua. Nós temos aqui na Itália um convento dos Capuchinhos, que foi onde ele passou a maior parte da sua vida, que fica na cidade de Pádua. E São Leopoldo Mandique, ele é muito destacado pelas confissões. Ele escolheu residir na cela. Cela, dentro de um convento, são os quartos onde tanto seminaristas como os próprios frades eles ficam. A sua cela tinha 2 metros por 3 de largura e comprimento, e ali ele passava quase 16 horas no confessionário. E como Pádua é uma cidade universitária, começaram a vir, sempre a mando dos professores, vão se confessar lá no convento do padre pequenininho, o Piccolino, né, que chamavam São Leopoldo. E aí, como esses rapazes, eles sentiam uma presença muito grande de Jesus e que o arrependimento era muito importante para poder se confessar e logo depois se comungar. E aí eles começaram a passar uma palavra para outra, as notícias começaram a se expandir e São Leopoldo chegou a confessar até os políticos. E o mais interessante, as confissões dele eram em dialeto. Quase as pessoas não conseguiam entender muito bem, mesmo os italianos. Mas eles sabiam qual era a mensagem de São Leopoldo, porque quando terminava a confissão, ele dizia assim: não te preocupas,
coloca tudo aqui nas minhas costas, porque eu vou tomar conta do seu pecado, dos seus pecados. Deixa comigo. E como ele fazia? Terminava as confissões do dia, ele ia a pé porque ele queria ir refletindo e pensando nas confissões que ele fez no dia. Ele ia até o santuário, visitar o túmulo de Santo Antônio de Pádua, que era ali pertinho. E naquela época se usava muito carroça, tinha os bondinhos, mas ele não queria, ele queria ir a pé. E as pessoas olhavam para ele e falavam: olha lá, o frade Piccolino. Então ele tinha esse ritual cada vez que terminava as confissões. E inclusive uma vez, ele dizia muito assim: seja devoto a Nossa Senhora, porque a Mãe de Deus, ela vai falar para o filho dela e ela vai pedir a sua graça e você vai alcançar. Tudo que se pede para uma mãe, quer dizer, tudo que a mãe pede para o filho, geralmente o filho faz, né? E lembramos que o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã foi a pedido de Maria. E aí ele em peregrinação, foi até Lourdes, na França, visitar a grudinha de Nossa Senhora de Lourdes, que é a mesma gruta onde ali o beato Carlo Acutis fez o voto de rezar o terço, passar a rezar o terço todos os dias, e oferecer também para as almas do purgatório, para os pecadores, para as conversões. E São Leopoldo teve um milagre. Quando ele está voltando de carroça, né, como eu disse, está voltando de carroça entrando em Pádua, numa rua que se chama Via Dante. Ele estava voltando para o convento e estava acompanhado, tinha ele, o anjinho Bernardinho, tinham 3 pessoas juntos. E aí de repente vem um tram que era um ônibus elétrico, né, um bondinho, e ia atravessando o pilastro que tinha ali, que separava, não passava nenhuma agulha. As pessoas que estavam olhando aqui ia acontecer aquele acidente, dizia para o cavalo: corre cavalo, sai! Não deu tempo. Sei que foi um impacto grande. O tram passou e quando viram que estava São Leopoldo dentro, foram ver, não tinha nada. Porque São Leopoldo, ele disse que na hora do perigo, ele fechou os olhos e pensou a Nossa Senhora. Ele pediu: Nossa Senhora, tome conta da minha vida. E aí nada aconteceu. Essa carroça, inclusive, está nesse convento lá em Pádua, existe, ilesa, sem nenhum arranhãozinho, porque exatamente foi este o milagre. Imaginem estraçalhar, porque ia bater na coluna, na carroça do cavalo, os 3 iam morrer. Por isso que ele dizia sempre: confie os seus pecados, as suas angústias, e tudo que você pedir, a Mãe de Deus você vai alcançar, mas precisa de fé, confiar. Ele simplesmente fechou os olhos e lembrou de tudo que ele passou em Lourdes, né? São Leopoldo, ele tinha um sonho, o porquê que ele convidava as pessoas, principalmente do Oriente, a se confessar, porque o sonho dele, ele queria unir a Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Então, muitas pessoas do Oriente, políticos, príncipes, vinham e se confessavam com ele. E tem mais, como ele sobreviveu em 2 guerras, né? A primeira guerra que ele teve que voltar para a Croácia, depois ele voltou, e durante a Segunda Guerra Mundial, todo o convento dos Capuchinhos foi bombardeado. E o míssil caiu em cima da cela, parou no telhado. Tem também lá nesse convento a cela onde São Leopoldo Mandic se confessava às pessoas, onde milhares de pessoas vinham diariamente. Às vezes ele ficava até meia-noite no confessionário. Esse míssil parou exatamente no teto, quer dizer, todo o convento acabou-se. Só a cela onde ele realizava as confissões, onde era o seu quartinho, parou exatamente ali.
São Leopoldo descobre que tem um tumor e mesmo assim ele não desistia às suas atividades, não recusava de levantar-se cedo, de rezar os terços, de 13 a 14 terços por dia, as confissões, fazer as suas penitências. Quando ele foi para Bassano de Grappa, ele dormia numa grade de ferro, pela conversão dos pecadores. E ele faleceu aos 76 anos. Era a noite de 29 de julho. Ele acabou confessando as pessoas até meia-noite. Foi dormir e no dia seguinte ele estava vestindo-se para celebrar a missa da manhã. Era 30 de julho de 1942. São Leopoldo se sentiu mal, pois ele havia um tumor, ele estava com câncer. E aí ele deitou-se e faleceu recitando a Salve Rainha, dedicada à Mãe de Deus. Essa história é mais uma história comovente de um santo dos nossos tempos, canonizado por João Paulo II, e que nos lembramos que tamanho não é documento. 1,40 m, São Leopoldo, um grande homem, um grande confessionário, amado por todos e um amor muito grande ao nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Pace bene.